Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No vídeo passado eu falei que a parte que eu achava mais difícil em fazer a receita de uma cerveja é aquela parte em calcular a quantidade de lúpulo, de aroma e de sabor. Porque diferente do amargor, que é quantificável, o aroma ele não é tão fácil assim, o aroma ele é um pouco subjetivo. E eu aposto que todo mundo que já fez uma receita caiu naquela de quanto eu vou colocar de lúpulo de aroma, quanto que eu vou colocar de lúpulo de sabor. Como que eu vou fazer aquelas adições de 10, 1, 0 minuto? 1 grama por litro? 5 gramas por litro? 10 gramas por litro? E hoje a gente vai ver esse assunto de forma preliminar e empírica. E no final do vídeo eu vou tentar implantar mais um canal de interação entre o vlog e as pessoas que assistem. Então não deixem de assistir até o fim esse vídeo, beleza? Vamos lá? Lá por meados da década de 80, um maluco chamado Earl Van Engel e outro chamado Guy Nickerson tiveram a brilhante ideia de tentar quantificar o aroma da cerveja. Como as características aromáticas da cerveja elas são primordialmente dadas pelo lúpulo, e mais ainda pelos óleos essenciais, os óleos voláteis que compõem o lúpulo, seria bastante razoável achar que a gente poderia fazer uma unidade de aroma relacionada à quantidade de óleo que tem no lúpulo, já que é o óleo que dá o aroma. Usando na época uma técnica chamada de cromatografia gasosa, que a Gabriela Montanon explicou muito bem como é feito hoje em dia, lá naquele vídeo do Com Cerveja dela, os caras identificaram mais de 250 óleos essenciais no lúpulo. E desses óleos, 22 tinham relevância para o nariz humano, sensibilizavam o nariz humano. E os caras dividiram esses compostos em 3 categorias. Os produtos de oxidação do homuleno e do cariofileno. Todo mundo que pegou já viu um lúpulo, lá tem escrito homuleno, cariofileno. Compostos florais e compostos cítricos. E a soma da quantidade desses compostos, da quantidade total desses compostos em 1 litro de cerveja, foi considerado como uma unidade de aroma. Mas antes da gente avançar nesse tema de forma mais científica, vamos começar a estudar isso de forma bastante empírica. Tem um texto de um cara foda, o cara se chama Horst Dombrust, algo assim. E ele é autor do livro tem uma série americana, Brewing Classical Styles, e ele é autor de 2 desses livros, que é Como Fazer a Munich Helles e a Alt Beer. Então o cara é um cara foda, tem 2 livros nessa série. Nesse texto o cara também identifica essa dificuldade que existe em determinar a quantidade de lúpulo de aroma e de sabor, e ele propõe uma forma empírica de fazer isso baseado no tipo de receita. Tem receitas que o lúpulo tem que ter mais destaque, tem receitas que o lúpulo de aroma tem que ter menos destaque. Então, começando algumas definições. O que é um lúpulo de amargor? Porque todos os lúpulos amargam, mas o lúpulo de amargor é definido como aquele que tem uma quantidade alta de alfa-ácidos. Alfa-ácidos são as substâncias que vão dar o amargor. Já os lúpulos de aroma, geralmente são aqueles que têm uma quantidade baixa de alfa-ácidos. Você teria que usar muito para dar um amargor grande na cerveja, mas eles têm uma quantidade grande de óleos que dão aroma. Mas isso é bastante superficial, porque a gente tem lúpulos de alta quantidade de alfa-ácidos que tem alto aroma, a gente tem lúpulos de baixa quantidade de alfa-ácido que tem baixo aroma. Por exemplo, o Saaz. O Saaz ele tem uma quantidade de óleos pequena e tem uma quantidade de alfa-ácido pequena. Mas ele é usado para amargor, às vezes, se você for rico, e é usado para aroma. E existe o outro oposto, né? Tem, sei lá, acho que o Columbus, se eu não estiver enganado, ele tem uma quantidade de alfa-ácidos muito alta e uma quantidade de óleos essenciais muito altos. E tem outro fator aí que tem lúpulos nobres e não nobres, mas isso não vem ao caso. O lúpulo nobre ou não nobre está relacionado ao tipo de óleo essencial que tem nele. Mas a gente pode aromatizar uma cerveja com lúpulos não nobres também. Então, para hoje, isso não é relevante. E uma coisa bem importante de falar, esses dados que a gente vai falar agora, essa técnica, ela é bastante imprecisa, porque o cara ali ele não faz uma distinção entre lúpulos de alto teor de óleo e lúpulos de baixo teor de óleo. Então, é uma média para a gente ter uma noção, para ter uma base de onde começar. Dividindo a cerveja superficialmente em 3 estilos, em 3 classificações, a gente pode ter as cervejas onde o aroma de lúpulo é muito importante, as cervejas onde o aroma ele é um pouco menos relevante e as outras onde o aroma do lúpulo tem pouca importância. A gente tem uma noção
ou se não tiver, a gente pode pegar lá no BJCP, se é a diretriz que você segue, e ver se o aroma de lúpulo é uma coisa muito relevante, mais ou menos, ou pouco relevante. Então vamos lá para o que ele fala. Partindo de uma cerveja de importância razoável, média, uma English Pale Ale, por exemplo. Para você partir para a estimativa de lúpulo de aroma e sabor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a quantidade de lúpulo que vai para o IBU, a quantidade de gramas de lúpulo que vai para o IBU, vai pegar metade desse valor e usar como lúpulo de sabor, e vai usar esse valor, exatamente o mesmo valor em gramas, e usar como lúpulo de aroma. Vamos supor que a gente quer fazer uma English Pale Ale. E a gente vai lá e calcula que ela precisa de 100 gramas de lúpulo para dar amargor, 100 gramas de Target, lúpulo inglês. Essa adição ela é feita com 60 minutos, porque vai isomerizar o alfa-ácido, vai transformar ele no amargor que a gente conhece. Aí depois a gente vem na adição de sabor, que é quando o lúpulo vai bater nas nossas papilas gustativas e junto com o aroma dele ele vai contribuir para uma impressão geral na boca. Metade do que a gente pegou de lúpulo de amargor vai ser para sabor. Então, no caso era 100 gramas, 50 gramas. E tem dois lúpulos bem clássicos ingleses, que é o Fuggle e o EK, o West Kent Golding. Então a gente pode dividir ali 25 gramas de Fuggle, 25 gramas de EK. Essa adição com 10 minutos mais ou menos. Depois disso vem o lúpulo que vai contribuir basicamente só para aroma. Então ele vai ser feita adição tardia, 1 minuto, 0 minutos, porque esses componentes aromáticos eles são bastante voláteis. Então você vai colocar ali, deixar numa temperatura elevada, eles vão saindo, eles vão saindo, eles vão saindo. Então por isso que a gente faz adição tardia, para ele não sair. Mais ainda, por isso que a gente faz dry hopping, para ele não sair mesmo. Então, de acordo com a proposta do maluco lá, você vai colocar a mesma quantidade de lúpulo de amargor, mesma quantidade de lúpulo de aroma. Então a gente ia fazer uma adição ali em 1 minuto de 100 gramas de lúpulo de aroma. Então a gente vai pegar um lúpulo de aroma inglês, no caso, mesma coisa, o EK e o Fuggle, e dividir esses 100 gramas entre eles. Nesse caso aqui, vamos supor 50 gramas de Fuggle, 50 gramas de EK. Para uma cerveja mais delicada, tipo a Helles, essas frações elas caem um pouco. A quantidade de lúpulo de sabor cai para 1/4 da quantidade de lúpulo de amargor e a quantidade de lúpulo de aroma cai para em torno de metade da quantidade de lúpulo de amargor. Agora para uma cerveja de pegada lupulada, coisa pauleira, coisa que o aroma tem que destacar. Então vamos pegar um estilo que quase todo mundo curte, que é a American IPA. Ela é uma cerveja que ela vai de um amargor relativamente alto a um amargor bem alto. E ela tem que destacar o lúpulo do aroma muito, a gente tem que ter um aroma legal. Então o cara ele sugere assim, você calcula a quantidade de lúpulo de amargor, naturalmente já vai ser um pouco mais pelo estilo da cerveja. Você mantém a quantidade de lúpulo de sabor igual lá na Pale Ale, ou seja, metade. E na quantidade de lúpulo de aroma, você coloca 1,5 vezes a quantidade de lúpulo de amargor. Ou seja, 1,5 vezes. Em vez de ser a mesma quantidade, você pega a mesma quantidade mais metade. Então, vou pegar um exemplo de uma cerveja que eu faço muito e ela segue mais ou menos essa característica. É uma American IPA, tem lá na sua quantidade de malte, lá no limite inferior, para não ser uma cerveja tão pesada. E para fazer 80 litros dela, eu uso 100 gramas de Columbus. Aí se a gente pegar a sugestão do cara, a gente vai fazer pelo menos mais 2 adições. Isso é uma base. Depois você incrementa adições, retira adições, fica a seu critério. A gente vai adicionar com 10 minutos, que vai dar o sabor da cerveja. Metade da quantidade de lúpulo de amargor. Nesse caso, 50 gramas. Então, tem 2 lúpulos muito bons que eu gosto, que é o Centennial e o Citra. Vou dividir exatamente esses 50 gramas em 25 gramas de Centennial e 25 gramas de Citra. Notando que Citra tem uma quantidade de amargor muito alta, também pode ser usada como lúpulo de amargor, mas é um lúpulo muito caro. É pelo menos aqui na minha região, um dos lúpulos mais caros que tem, só perde para o Nelson Sauvin. Isso com 10 minutos. Depois a gente vai para o lúpulo de aroma. São com 1 minuto, 0 minuto, eu coloco com 0 minuto. 1,5 vezes a quantidade de lúpulo de amargor. Ou seja, era 100 gramas, 150 gramas. Nisso a gente pode adicionar um lúpulo a mais, sei lá, colocar um Mosaic aí, 50 gramas de Citra, 50 gramas de Centennial, 50 gramas de Mosaic. Ou o que eu faço, na verdade, eu mantenho aqueles dois, Centennial e Citra. Eu acho uma combinação muito boa.
coloco 75 gramas de Centennial, 75 gramas de Citra. Então tá fechada a receita no amargor e até no equilíbrio. Dá uma olhada no equilíbrio como fica. Ficou ali muito bem equilibrada essa cerveja. Essa é a base de uma das cervejas que eu mais faço. Eu acho que é a cerveja que eu mais faço. Só que ela tem uma diferença que ela ainda vai dry hopping. Mas isso não é assunto para esse vídeo ainda. Então, essa é uma forma empírica baseada nas tentativas e erros de um cara que já fez muita cerveja, e é uma base válida para quem quer começar a fazer isso e não tem nenhuma base para avançar nesse quesito, porque isso é algo muito subjetivo. Tendo uma base, você pode começar por aí, claro, e depois fazer desvios para cima ou para baixo de acordo com o seu gosto. Antes da gente prosseguir no assunto, deixa eu falar o que eu falei no começo do vídeo, que eu queria propor mais um canal de interação aqui no vlog, mais um meio de interação. Mas antes disso, se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like aqui embaixo para ajudar a espalhar um pouco da cultura cervejeira aqui pelo YouTube. O que eu quero propor é que no final de cada vídeo agora eu vou deixar linkado aqui embaixo nos comentários do vídeo um formulário perguntando se vocês querem que eu aprofunde mais nesse tema. No tema em questão, por exemplo, do cálculo do aroma. Além dessa abordagem empírica, então, num próximo poderia falar da abordagem científica, das unidades de aroma, como calcular isso. Ou se não, ou se já deu desse tema, tá bom, e é melhor passar para outro tema sem relação com esse. Então vai começar hoje, já está linkado aqui embaixo o formulário. Se você quiser continuar vendo sobre lúpulo de aroma, vai lá e vota. Se você acha que já deu, já tá bom, vota em não. É isso aí então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se vocês gostaram aqui do vídeo, por favor, clica aqui embaixo em gostei. Se é a sua primeira vez no vlog, não esquece de se inscrever. Junto a gente pode crescer muito e quem sabe um dia chegar lá no patamar dos Estados Unidos, da cerveja artesanal ocupar 10, 11% do mercado e a gente ter muito mais opções de tomar cerveja por aí sem gastar tanto. Valeu, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.